A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, quero compartilhar com vocês um versículo da palavra de Deus, amém? Está no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 14. E diz a palavra do nosso Deus: Quando Abrão soube que seu parente estava preso, levou seus 318 homens treinados, nascidos em casa, e perseguiu os reis até Dan. Aqui está falando a respeito de Ló, né? Ló, ele já tinha se apartado já de Abrão, porque o seu gado era muito, né? Tanto de Abrão como de Ló, era muito o seu gado, né? O seu rebanho. E aconteceu que eles se separaram. Ló foi para as campinas do Jordão, Ló foi para a cidade, depois foi para a cidade chamada Gomorra, né? Sodoma e Gomorra, e Abrão permaneceu na terra de Canaã. E eles estavam ali separados. Mas houve um momento de guerra, houve um momento de conflito aonde Ló estava morando, né? Aqui fala a respeito da guerra de 4 reis contra 5. Então, 5 reis foram os líderes que se levantaram ali daquela região onde Ló morava, e 4 reis vieram para combater ali aqueles 5 reis. Então, o povo de Sodoma e Gomorra, de Zoar, dessa cidade, foram levados cativo. E Ló estava no meio desse povo. Ló, juntamente com a sua família, estava no meio desse povo. Mas o interessante é que Ló era parente de um homem que orava. Ló era parente de um homem que intercedia. Ló, ele era parente de um homem que amava a Deus, que era amigo de Deus. Amém? E quando ele foi levado, alguém escapou dali, daquela situação, e foi até Abrão, porque ainda o seu nome não tinha sido mudado, chamava-se Abrão, né? Depois passou a ser chamado de Abraão. Então, Abrão, quando soube, a Bíblia diz que ele aqui reuniu 318 homens e foi atrás do seu sobrinho Ló. Ele foi atrás dele e ele perseguiu aquele povo que havia, né, levado homens, mulheres, criança cativo, e ele conseguiu, né, porque o Senhor era com ele, e ele conseguiu trazer aquele povo de volta, ele conseguiu trazer o seu sobrinho de volta. Que coisa interessante, né? E isso é uma lição para nós, não é verdade, meus irmãos? Porque nós não devemos desistir dos nossos parentes, nós não devemos desistir daquele parente que está no charco de lodo, no lamaçal de pecado. E eu, particularmente, eu tenho aprendido muito com isso também, tenho aprendido muito com a palavra de Deus. Nós não devemos rejeitar, nós não devemos abandonar aqueles parentes nossos que precisam da gente, que precisam de uma palavra, que precisam de uma ajuda, não é verdade? Então, Abrão, ele foi atrás do seu sobrinho que estava preso, estava sido aprisionado, tinha sido aprisionado, mas ele foi lá, ele foi atrás, ele perseguiu o povo, ele derrotou aquele povo, aqueles reis que tinham levado, né, ali o seu sobrinho, e trouxe o seu sobrinho de volta, e trouxe a família dele de volta. Que coisa interessante isso, né? A gente observar como um homem de Deus, né, que estava orando, que estava clamando, porque aonde Abraão chegava, ele fazia um altar para louvar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor. E ele foi, mas não foi somente só aqui que ele lutou pelo seu sobrinho. A gente vê mais na frente que também, quando os anjos vão para destruir, né, ali aquela cidade ali de Sodoma e Gomorra, a gente percebe também ali a intercessão que Abraão estava ali fazendo pelo seu parente. Ele começa a dizer: Senhor, mas se o Senhor não vai destruir o ímpio com o justo com o ímpio, o Senhor não vai fazer isso, o Senhor não vai igualar, não vai, né? Então a palavra do Senhor diz que ele fala: olha, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir. Aí o Senhor fala: olha, por amor aos 50, eu não destruiria. Se tivesse 50 justos lá em Sodoma, lá em Gomorra, eu não destruiria. E aí ele vai baixando para 45, né? Para 30, 20, 10. Mas realmente o que ele queria era salvar o seu parente
que estava morando lá em Sodoma e Gomorra. E a gente vê como Deus é fiel, como Deus é maravilhoso, e Deus enviou socorro, né, ali para aquele homem. Deus enviou ali os seus anjos, que ali agarram na mão de Ló, da mulher de Ló, das filhas, e saem daquele lugar, e saem. Eles dizem: olha, não olhem para trás. Mas a mulher desobedeceu, né, e ali se tornou numa estátua de sal. Mas Ló, né, Ló obedeceu, e suas filhas também. E a gente percebe que mais na frente a gente fica conhecendo a história de uma moça, né, ali chamada Ruth. E nós vemos que Ruth é exatamente descendente de Ló, né? Fazia parte do povo moabita. E nós vemos que Ruth está na árvore genealógica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só como é as coisas, né? Como Deus opera, como é o trabalhar de Deus, como Deus é fiel. Então é importante que nós ali não desistimos dos nossos parentes que muitas das vezes estão nas drogas, nas prostituições, estão fazendo coisas que não agradam ao Senhor, mas nós devemos, né, estar orando, clamando, buscando, falando do amor de Deus para a nossa família. Assim como Abrão lutou pelo seu parente Ló, nós devemos lutar também pelos nossos parentes. Amém? Se você gostou e se realmente você vai lutar pelo seu parente, não vai desistir do seu parente que precisa de Jesus. Amém? Então, compartilhe, dê um like no nome do Senhor Jesus Cristo aí, que realmente nós vamos obter vitória da parte de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, e era essa palavra que eu queria deixar para você. Amém?